Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast no AgroPod. Hoje a gente recebe um profissional especializado na área de biotecnologia e também de melhoramento genético. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. Seja muito bem-vindo, Maurício Peixe. Muito obrigado, Catherine. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu discutir um pouco sobre a biotecnologia e o que isso pode ajudar e agregar na produção pecuária no Brasil. Que legal. E hoje vocês já viram que como o entrevistado é diferente, ao invés da gente estar tomando café, a gente está tomando chimarrão, porque é um conterrâneo do Sul. Quando eu falei com o Maurício, eu queria convidar você para participar do podcast. Ele falou, não, eu sou do Paraná, mas já passei por Santa Catarina. Eu falei, então vou levar um chimarrão. É um prazer, cara. Na verdade, eu tomava muito chimarrão, fiz faculdade em Lages, e lá a gente tem essa tradição do chimarrão, né? Mas depois que vim para Brasília, foi diminuindo o uso do chimarrão e hoje a gente praticamente não toma mais chimarrão, né? Mas E é até gostoso. porque aqui é bem quente, né? Então você tem que querer muito mesmo tomar um chimarrão nesse calor. Mas o chimarrão é gostoso porque, na verdade, o chimarrão é a conversa, né? Não é o ato do chimarrão, é a conversa, é a prosa, isso que é gostoso. É verdade. E a gente começou a produzir também um conteúdo lá pela agência falando de agro e de política. E eu dei o nome ao quadro justamente de Chimarrão com a Catherine, porque a gente tem esse hábito, né, no Sul principalmente, quando você recebe as pessoas, primeira coisa que se você vai para Minas, todo mundo oferece um pão de queijo, um café. Você vai para o Sul, vem cá, vamos tomar um chimarrão. É um momento justamente de você receber as pessoas, né? Mas que bom que você aceitou o convite. E eu queria que você me contasse como que você parou no melhoramento genético, porque dentro da área da veterinária, você tem várias áreas, né? E como que foi que você foi picado por essa rosquinha do melhoramento? Isso é uma história um pouco antiga, né? Ela começa em 82, mais ou menos, né? Meu pai tinha uma fazenda no Mato Grosso do Sul e ele contratou um veterinário para fazer a inseminação. Na época era muito rudimentar ainda a forma. E eu passava as minhas férias sempre na fazenda do meu pai. E vendo o veterinário fazer a inseminação, me apaixonei. Então eu decidi, vamos dizer assim, aos 14 anos, 15 anos, mais ou menos, a fazer medicina veterinária. E me dediquei. Cheguei na faculdade, em Lages, imaginando o quê? Quero fazer inseminação artificial, né? E fui me dedicando. Todo ano buscava coisa nova. E quando eu cheguei, conheci um professor, médico, embriologista, e que me falou de uma tal de transferência de embriões, que na época ainda não era viável, mas estava começando a acontecer no Brasil, né? E, bom, durante a faculdade, obviamente, eu fui atrás e conheci muitas pessoas que trabalhavam com transferência de embriões, biotecnologia na época que era o máximo, né? E com muitas dificuldades ainda, e fui evoluindo. Ao final da faculdade, eu lembro que eu estava no hospital, eu era rato de hospital, né? Onde tinha oportunidade eu estava junto. E ao final da faculdade tinha um cartaz a respeito de um simpósio que teria em Jaboticabal. O professor Enoque, que é um grande amigo meu hoje, estava promovendo esse encontro. E nesse encontro falava sobre clonagem, maturação in vitro, capacitação espermática, coisas que eu não fazia ideia o que eram. Um outro mundo. Um outro mundo, uma coisa totalmente diferente. Aí eu falei, puxa vida, né? Conversei com alguns amigos meus e falei, olha, vamos lá em Jaboticabal. Aí ele falou, mas você não viu que, né, tá escrito aqui que é para profissionais e pesquisadores? Eu falei, eu não ligo, né? Eu vou pedir, né? E a gente tem uma mania de falar, né? Até onde a minha cara de pau vai me levar, né? E eu peguei e escrevi na época. Eu já tenho, né? Eu já tenho. Não, a tenteada é livre. Exatamente, a tenteada é livre. E aí eu escrevi uma carta à mão mesmo, professor Enoque, né, falando que eu era ainda estudante de veterinária, mas ia me formar e gostaria muito de trabalhar com biotecnologia. Bom, um mês depois eu recebi a carta dele de volta pelos Correios, né? E aí tinha a resposta dele, falando que eu era o único estudante que tinha me candidatado. Então que ele ia abrir a exceção e eu poderia ir. Bom, nessa minha ida para Jaboticabal, eu conheci muitas pessoas que trabalham com biotecnologia. Né? E conheci inclusive o Lawrence Smith, que é um brasileiro, que mora hoje no Canadá, em Saint-Hyacinthe, e trabalha com clonagem. Foi quem começou o trabalho com a Dolly. Isso tudo foi me empolgando de uma forma enorme. E tive a oportunidade de vir para Brasília para trabalhar na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Senargem, com preservação de animais em extinção. E na época, para mim, foi
Eu acho que um ponto crucial dessa mosquinha azul, como você disse, né, Kathleen, que me picou, porque eu tive uma oportunidade enorme dentro da Embrapa, né, onde os pesquisadores abriram as portas para mim e me deixaram trabalhar como fosse um pesquisador de fato, coisa que eu não era, né, e abriram totalmente. Isso me deu subsídio para começar a pesquisar, a trabalhar e a desenvolver. E nesse ínterim, eu acabei fazendo uma pós-graduação na França, onde nós trabalhamos com aspiração folicular, que era uma coisa nova na época, isso estou falando de 93, 94, mais ou menos. Calma, vamos fazer um parênteses aqui. O que é aspiração folicular? Ótimo. Porque, assim, eu entendo que na reprodução humana, quando a gente fala de aspiração, é você estimular o óvulo da mulher para fazer aquela coleta e congelamento do óvulo. É mais ou menos a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa. Bom, deixa eu só fazer um breve relato. Tá. Até os anos 2000, a tecnologia que preponderava no Brasil em termos de multiplicação animal era superovulação e coleta de embriões. Então, o que é a superovulação? A gente aplica hormônios, FSH, e isso faz com que vários folículos cresçam e ovulem. Insemina-se uma vaca e depois de 7 dias a gente vai lá, lava o útero da vaca, recupera os embriões e transfere em receptoras, ou seja, em barrigas de aluguel que vão gestar esses embriões. A fecundação in vitro mudou um pouco a dinâmica disso, né? Já nos anos 90, a gente imaginava que a fecundação in vitro poderia agregar muito, principalmente na recuperação de animais em vias de extinção. E trabalhar com animais que, porventura, tivessem um problema adquirido, um problema reprodutivo adquirido. Então, a aspiração folicular era um entrave dessa tecnologia. Por quê? Até então se podia coletar ovócitos de abatedouro ou cirurgicamente. Com a aspiração folicular começou-se a trabalhar com animais vivos, ou seja, saiu do âmbito de preservação de animais em extinção e começou a ser uma coisa um pouco mais produtiva. Bom, qual a grande diferença entre você produzir um embrião em vivo com superovulação e in vitro, né, que é a tecnologia que mais se trabalha hoje? Quando se fala em superovulação e coleta de embriões, é uma tecnologia ainda de ponta, muitas pessoas trabalham com isso até hoje. Nós temos que ter uma doadora, coleta-se no máximo 3 vezes, ou seja, nós temos aí em média 12 bezerros ao ano de uma única doadora, ou seja, a gente multiplica essa doadora até 12 vezes. Quando a gente fala em fecundação in vitro, nós falamos numa tecnologia que a cada 14 dias eu vou estar produzindo ao redor de 2 a 3 bezerros. Nossa, é muita diferença. É muita diferença, né? É óbvio que nos anos 90 isso não existia, porque nem embrião a gente conseguia produzir, né? Isso foi uma evolução ao longo do tempo. E é isso que fascina na biotecnologia, né? É isso que fascina a gente pesquisar e correr atrás para ter bons resultados. Hoje não se fala muito em outra tecnologia que não a fecundação in vitro. Por quê? Porque ela é mais produtiva, ela é mais fácil, agrega muito valor nos animais. Por quê? A fêmea consegue produzir uma progênie, uma quantidade de bezerros muito grande ao longo da vida dela. Então, até a fêmea começou a ter mais valor comercial, né? Vocês podem notar que até o ano 2000, o grande demandador de genética era o touro. Então, o touro tinha um valor enorme. Vendia-se um touro e comprava-se uma fazenda. A partir dessa tecnologia, começou a inverter. As vacas vendidas compram fazendas. Por quê? Porque a gente consegue produzir muitos bezerros descendentes daquela genética, ou seja, consegue-se fazer o melhoramento via macho e via fêmea. Então, isso mudou a dinâmica de produção na pecuária nacional. Então, deixa eu ver se eu entendi. Porque, por exemplo, assim, a inseminação artificial feita na fazenda, ela é popular, né? É acessível, assim. As fazendas maiores têm o próprio cilindro lá de oxigênio, com os semens que ficam ali estocados. A pessoa capacitada consegue fazer a inseminação. Mas a fecundação in vitro, ela precisa ser feita em laboratório, então ela tem que ser bem específica. Isso, Kathleen. A fecundação in vitro, ela tem 2 segmentos que são feitos na fazenda. Um, que é a aspiração da doadora, ou seja, a coleta dos óvulos da doadora. Esses óvulos vão para o laboratório e aí tem N procedimentos que muita gente acha que é banal, mas não é. É ao contrário. São pequenos e vários procedimentos ao longo de 7 dias.
e depois se produz um embrião, que a gente chama de blastocisto, uma fase evolutiva do embrião. E este embrião de 7 dias, ele está apto a ser transferido em uma receptora que também tem o útero sincronizado, ou seja, um útero de 7 dias. Então, para isso, se trabalha tanto a doadora quanto a receptora. E essa manipulação posterior volta a ser na fazenda. Ou seja, nós temos 2 distintos momentos na fazenda: a coleta do ovócito e a transferência do embrião. Todo o restante, que são passos muito importantes e tecnologia de ponta, né? E o Brasil pode se orgulhar disso. O Brasil é o país que mais desenvolve esse tipo de tecnologia. Sério? O Brasil, ele perde hoje para os Estados Unidos em número de embriões viáveis, em número de embriões transferidos, mas a gente transfere ao redor de 1 milhão e 200 mil embriões ano no Brasil. Isso é muita coisa. É uma enormidade. E o grande marco disso é que, se você for pegar os laboratórios de fora do país, você vai ver que tem muitos brasileiros. O Brasil virou exportador de médicos veterinários, biólogos, que trabalham com a fecundação in vitro, né? Por quê? Porque teve uma grande evolução dessa tecnologia realizada por brasileiros. Que legal, que bacana. E sabe que você falou que isso aqui ser médico veterinário, por conta disso, eu também quis ser médica veterinária. Meu pai tinha uma pequena quantidade de vacas, e aí o meu professor de biologia da escola, do ensino médio, era um médico veterinário. E um dia ele foi fazer uma inseminação, e aí ele me desafiou: vem cá me ajudar a fazer a inseminação, porque ele achou que eu ia ficar com nojo, né? Daí eu falei: não, eu quero fazer, então me ensina. E eu fiquei lá, aí quando ele foi embora eu falei pro meu pai: eu quero ser médica veterinária. Ele falou: tu não leva jeito pra isso. E aí, nessa época, a gente já tinha um Instituto Federal catarinense próximo da minha cidade, e eu queria fazer o ensino médio lá no Instituto Federal para ser com técnico já. E aí meu pai falou que Lages era muito longe, que eu não podia ir, que eu era menina e eu não podia ir. E eu fiquei tão frustrada depois que... Aí depois eu mudei completamente, né? Quis fazer jornalismo, porque eu sou um pouco comunicativa, né? Gosto de conversar. Mas olha como o mundo dá voltas, e hoje eu tô aqui justamente fazendo essa entrevista e me deu uma nostalgia aqui, lembrando daquele momento quando você falou da inseminação. Falei, gente, como o processo mudou e como a tecnologia está desenvolvendo, e é isso que você falou, a gente consegue ser exportador de tecnologia de um processo que outros países talvez não tenham a mesma quantidade de pesquisa, né? Exatamente, Catherine. E assim, o que eu vejo além disso, né? Então o Brasil começou a fazer uma inseminação um pouco diferente, que a gente chama de ATF. Nos anos 90 também, né? Com alguns professores começaram a trabalhar com isso. E hoje o Brasil insemina ao redor de 20% dos animais de corte. Isso, há pouco tempo atrás, era inimaginável. O que fez isso acontecer? A tecnologia, a inovação, né? O uso de hormônios reprodutivos. Isso fez com que houvesse essa dinâmica totalmente diferente. Fez com que o Brasil aumentasse a produtividade, né? Qual é o grande problema do Brasil hoje em termos de produção, né, gado de corte, principalmente? É a eficiência, né? Nós temos uma eficiência muito baixa. A partir do momento que se começa a trabalhar com tecnologias e inovações, essa tecnologia fica acessível ao produtor, né? Como você disse, hoje nas fazendas, os próprios produtores têm os inseminadores, né? Muito embora grande parte das fazendas que trabalham com grande volume de inseminação, os inseminadores sejam médicos veterinários, porque fazem diagnósticos com ultrassom, etc. Isso maximiza ainda mais a produtividade. Mas, enfim, a inseminação já teve uma revolução. A transferência de embriões também foi revolucionária à sua época, e entrou a fecundação in vitro, que também transfere embriões, e isso hoje é a forma de se multiplicar mais eficiente que nós temos. Outras tecnologias estão vindo, né? E isso é fascinante. Por exemplo, CRISPR, né? Uma tecnologia que você faz edições gênicas. Então, nós podemos modificar genes de animais, tornando-os mais produtivos e com maior eficiência. Isso Dá um exemplo disso. Por exemplo, a gente pega uma vaca produtora de leite, por exemplo, e aí você consegue fazer um melhoramento na genética dela com esse objetivo. Com esse objetivo, exatamente. Vamos lá, vamos voltar às nostalgia nossa. Vamos falar do crioulo lagiano. Sim. Crioulo lagiano é uma espécie que estava em extinção há um tempo atrás,
A Embrapa a Embrapa Senagem fez uma recuperação dessa genética junto com os criadores lá de Lages, e isso fez com que houvesse uma motivação, e hoje tem inclusive uma associação do crioulo lagiano, né? O crioulo lagiano ele é muito rústico e tem alta eficiência alimentar, né? Se nós pegarmos o gene da rusticidade do crioulo lagiano e colocarmos no Nelore, por exemplo, né, nós teremos o quê? Nós teremos um Nelore de alta rusticidade e que vai produzir em qualquer região. E principalmente aquela resistência do frio, né? Das condições climáticas. Condições climáticas, pastagem de baixíssima qualidade, né? Então, até então, esse melhoramento ele era feito a cada geração, né? Por isso, essas tecnologias de multiplicação foram fundamentais para o melhoramento genético. Às vezes o pessoal confunde, né? Quando a gente fala em tecnologia de multiplicação, não se fala em melhoramento. Se fala em ferramenta para aumentar a produtividade daquelas vacas melhoradas, né? Então, o melhoramento ele é feito com parâmetros, com números, e isso é importante. E a gente faz o quê? A gente faz a multiplicação desses animais que são melhorados. O CRISPR ele está chegando como um divisor de águas no melhoramento, porque nós vamos pegar esses genes de rusticidade, genes de eficiência alimentar, genes de resistência a doenças e enfermidades e vamos colocar em animais produtivos, né? Então, seremos um animal produtivo, com menor uso de insumo, com menor uso de antibióticos, com menor uso de alimentos. E isso é fundamental para o nosso país. Por quê? Porque tem a pegada de carbono, né? Com essas tecnologias se diminui muito a emissão de metano. Então, um animal mais eficiente, que come menos, que produz menos metano, ele também traz um menor problema à natureza, né? Então, a biotecnologia ela está se desenhando dessa forma. Onde era a inseminação artificial, hoje nós estamos falando na ponta como animais altamente produtivos, né? Animais com eficiência alimentar, com eficiência quanto à resistência de doenças e enfermidades. E isso tem mostrado, né, a cada dia sendo o ponto crucial para a boa produtividade e a produtividade sustentável no nosso país. E que interessante isso, né? Porque a gente fala justamente disso, aumentar a capacidade de produção na mesma área, que seria com o mesmo número de animais, mas você aumenta muito a capacidade de produção, não só de nascimentos, mas a gente está falando, como você colocou, de produção de carne, né? De velocidade de produção. Então, o rendimento é muito maior, né? E quando a gente pega o leite, isso é notório também, né? O leite, até muito pouco tempo atrás, o rebanho era muito maior. Hoje, a produtividade de leite ela é tão eficiente que diminuiu o rebanho leiteiro no país e aumentou a produtividade, né? Ou seja, com menos vacas, nós estamos produzindo mais leite. E eu não tenho dúvida que essas ferramentas de multiplicação animal, com a inseminação, a transferência de embriões, a fecundação in vitro, ajudaram enormemente para que isso se desenvolvesse. E principalmente na questão não só do leite, né, mas o custo de produção, né? Porque o animal que não está produzindo bem, você tem que aumentar a nutrição da alimentação dele. Então, consequentemente, você tem que comprar uma ração especial ou, né, mesmo uma forragem, algo diferente para alimentar aquele animal para ele produzir mais. Consequentemente, seu custo de produção aumenta, né? Não tenho dúvida. E assim, hoje, as margens estão pequenas, né? E como a gente ganha dinheiro na pecuária? Tendo menor custo. E a tendência é que isso aperte ainda mais, né? Porque toda vez que se aumenta a produtividade, aumenta-se a oferta, a demanda está reprimida, ou seja, o custo é grande com uma lucratividade pequena. Então, se você não diminuir o custo de produção, isso vai se tornar inviável para o produtor lá na frente, né? Eu diria o seguinte, Kathleen, hoje o produtor que não usa tecnologia, que não usa uma biotecnologia, seja ela qual for, né, ele está fadado a quebrar, né? Ele está fadado a sumir do mapa como pecuarista, né? Ele vai vendendo pedaços da fazenda para ir sustentando até o dia que isso não existir mais, né? Então, a biotecnologia ela veio para ficar, para ajudar ao produtor, e isso eu não tenho dúvida que daqui para frente, quem não usar a biotecnologia vai ficar para trás, seja na inseminação, seja com embriões, seja no melhoramento genético, com nutrição, com vacinas.
quando a gente fala em biotecnologia, a gente fala de um campo amplo, né? Às vezes, lógico, a gente tem uma visão muito na parte reprodutiva, porque há 35 anos eu trabalho com reprodução, né? Então, é óbvio que eu tendo a falar um pouco mais da parte reprodutiva, mas quando a gente fala de medicamentos, de alimentação, hoje, por exemplo, tem alimentos com base com óleos essenciais. Óleos essenciais que melhoram a qualidade do ovócito, que aumentam a taxa de gestação. Nossa. Como assim óleos essenciais? Bacana. Isso aí, essenciais eu penso já aqueles óleos que ajudam a relaxar, né? Relaxamento. Então, óleos essenciais são óleos que passam pelo trato ruminal, passam por todo o trato gástrico da fêmea bovina, e ele tem a sua ação no intestino, onde ele é absorvido e metabolizado. Para ajudar justamente na digestão. Não só na digestão, mas alguns ácidos essenciais, né, óleos essenciais, perdão, têm ação direta de alguma forma. Por exemplo, uma das coisas que nós estamos trabalhando hoje no nosso laboratório de produção in vitro de embriões é a eliminação de antibióticos, né? A gente procura produzir com uma quantidade muito pequena de antibiótico no meio de cultivo. Por quê? Porque se não utilizar, o sêmen, ele é contaminado, então você precisa de um antibiótico, né, para poder fazer todo o processo. Se não utilizar antibiótico, vai contaminar, vai crescer bactéria e nós perdemos a manipulação, tem que jogar fora tudo que foi feito. E nós estamos tentando usar alguns óleos para não utilizar, para substituir o antibiótico. Olha, né? Interessante. Porque o antibiótico, da mesma forma que ele mata a bactéria, ele também diminui a ação da multiplicação celular. Se a gente utilizar muito antibiótico no meio de cultivo, nós vamos estar inibindo o crescimento celular, ou seja, a divisão dos embriões. Isso eu falo célula, mas a gente fala em embrião, fala em qualquer tipo de célula que eu esteja trabalhando. E qual que é a matéria-prima desse óleo? Aí são vários. É uma enormidade. Por exemplo, no agro, vamos falar na pecuária, se usa muito óleo de laranja, óleo de cítricos, né? Óleos cítricos de uma forma geral. Enfim, é uma enormidade de óleos. A gente tem que... De vegetais em geral. De vegetais em geral. E nós temos que fazer o quê? Ver esse óleo de uma forma diferente, como ele vai agir no metabolismo do indivíduo. E isso faz com que haja uma ação melhor, né? Você, então... deixaria de utilizar, por exemplo, antibióticos em ração. O que eu acho que isso é fantástico, né? Por quê? Porque a resistência às bactérias com antibióticos está diminuindo a cada ano, e isso acabaria com esse tipo de problema. Comparando, o antibiótico, ele é como o fertilizante químico, né? A gente tem visto um número grande de uso de biofertilizantes, né? Uma crescente muito importante. Os produtores têm investido muito, né, em produção do biofertilizante dentro da própria fazenda, lá no conceito on-farm, e não em substituição total ao químico, mas em paralelo. Mas, claro, caminhando para uma substituição total. A gente já tem fazendas que hoje não utilizam mais fertilizantes químicos. E eu penso que na pecuária seja o mesmo caminho. É o mesmo caminho, Catherine, é o mesmo caminho. O que a gente imagina como biotecnologia na pecuária, né? É uma saúde única. Quando a gente fala em pecuária, em animais de leite, de corte, suínos, aves, é saúde única. Por quê? Porque o humano se alimenta desses indivíduos. Então, quanto menor a quantidade de antibióticos utilizados, menor a condição de estresse para esse animal, maior vai ser a qualidade da carne, maior vai ser a qualidade do leite. Então, trabalhar com bem-estar animal hoje, não é, eu gosto, não, ou você trabalha com bem-estar animal ou você não vai ter produtividade. Ou você trabalha com insumos que garantem, vamos dizer assim, o bom estado do animal, ou você também não vai ter produtividade, né? O bem-estar animal virou uma chave importante, né? E a biotecnologia vem ajudando isso, né? A gente fala em biotecnologia, vamos falar não só em alimentos, mas em equipamentos que estão sendo realizados, estão sendo feitos, né? Comedores, brincos automáticos que liberam ração na quantidade ideal para aquele animal, para aquela produção de leite ou para aquela produção de carne em suínos, por exemplo, né? Isso tudo tem aumentado a eficiência do agro.
né? Tudo isso tem aumentado muito a eficiência, e isso eu não tenho dúvida que não tem mais volta, né? Então a biotecnologia está exatamente crescendo nessa linha, né? De uma saúde única entre humanos e animais, né? A gente tem que pensar dessa forma. Então, quanto menos antibiótico utilizar, e esses óleos essenciais chegarão a isso, né? Nós vamos utilizar óleos em substituição a alguns antibióticos para os animais, pensando inclusive na saúde do homem. Que bacana. Ô Maurício, você comentou que você foi para a França, inclusive, fazer uma especialização, né? O que você foi buscar lá e o que isso até hoje tem agregado na tua pesquisa? É uma história bacana, né? A gente sempre tem que ter sorte na vida. Eu falo um pouco diferente. Acho que você tem que estar preparado para o momento da sorte aparecer. Porque não adianta de nada a sorte aparecer e você não está qualificado para ela. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando eu fui para a França, eu já sabia trabalhar com congelamento de sêmen, com avaliação de sêmen. Já estava na Embrapa. Já estava na Embrapa, né? Como estagiário ainda, né? Então, é engraçado, muitas pessoas pensam que eu, nessa época, já era funcionário da Embrapa, né? Não, eu fui ser funcionário da Embrapa muitos anos depois. Você foi como estagiário? Eu fui como estagiário, né? Mas eu desenvolvia pesquisa, né? E na época não tinha bolsa. E aí, obviamente, eu tive um pai e uma mãe que me apoiaram absurdamente, né? E falaram, você pode fazer o que você quer, meu filho, e a gente te banca. Que legal. Né? Isso, né? Eu fui filhinho de papai, né? Mas isso foi muito importante para a minha formação. Então, nessa época, no Brasil se fazia fecundação in vitro somente com ovários de abatedouro. E estavam começando na França e na Alemanha a desenvolver uma tecnologia para aspiração de folículos em vacas vivas. E eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive neste congresso que eu falei para você, lá em 90, né, em Jaboticabal, Michel Nibar e Michel Tibier, 2 franceses que acabaram abrindo as portas para mim. E quando eu fui para a França, eles aceitaram, mas na seguinte condição: você vem e você vai pagar X, na época não era euro, era francos, né, por mês para poder usar o laboratório. Nossa! Eu falei, ótimo, problema nenhum. Falei com meu pai, vamos embora, meu filho, se é o que você quer, siga o teu caminho, né? Ele acreditou que eu tinha potencial. E eu já sabia fazer toda a manipulação de sêmen, congelamento, andrologia, já coletava embriões, já fazia bipartição de embriões, que era uma coisa que hoje não se faz mais, mas eu já estava muito bem preparado. E quando eu cheguei na França, a minha maior dificuldade era falar o francês. O resto eu fazia muito fácil, né? E entrei rapidamente no time do laboratório. Bom, no primeiro mês eles já falaram, você já não precisa mais pagar nenhum custo de estudo. Que legal! Pelo desempenho que eu fui tendo, né? E com 3 meses eles falaram, olha, nós temos um projeto que é desenvolver uma agulha, um sistema de aspiração folicular em vacas vivas. Você topa fazer? Eu falei, claro, é o que eu quero. Estou aqui para isso. E nesse momento eles não só cobraram, como começaram a me pagar para fazer isso. Você saiu do Brasil, uma dívida, chegou à frente e voltou já com dinheiro. Com dinheiro, que foi mais ou menos isso. E aí a minha missão era o quê? Era desenvolver a tecnologia de aspiração folicular, como coletar uma vaca através de ultrassonografia, enfim. Aí eu fui na indústria, fomos atrás, produzimos uma agulha, e essa agulha, junto com uma bomba de aspiração, montamos um sistema de aspiração folicular, né? Até, como eu disse, né, a gente tem a sorte, né? Neste momento nós fizemos o primeiro bezerro na França a partir dessa tecnologia. E aí eu voltei para o Brasil. E passei isso para a Embrapa. Eu fui consultor da Embrapa pelo IICA, né? E nessa consultoria que eu prestei, eu passei a tecnologia toda que eu tinha desenvolvido e aprendido para a Embrapa. E neste momento a Embrapa começou então a desenvolver, e hoje desenvolve absurdamente muitas coisas. Eu tive muita sorte na vida, né, Catherine? Assim, eu estava no momento certo com as pessoas corretas, né? Não fosse eu, seriam outras pessoas, eu não tenho dúvida disso. Mas, no fundo, era eu que estava lá e nós que desenvolvemos.
Mas sabe quando foi que começou a sua sorte? Quando você estava lá em Lages, que você viu o cartaz do seminário e você disse assim, não importa que não é para estudantes, eu quero. É o que eu falei, não é só você ter sorte, é você estar preparado, porque se você não fosse para o congresso, você não teria conhecido eles. Talvez não tivesse essa conexão para ir para a França para fazer a pesquisa, né? É verdade, eu acho que isso é muito importante, principalmente para os jovens, né? Hoje eu dou aula na pós-graduação em 2 faculdades e eu fico muito feliz porque isso me empolga muito, sabe? Eu falo, olha, gente, não existe coisa que não se possa fazer, não existe o difícil, né? Existe o treinamento, o conhecimento, o estudo. Se você tiver estudo, conhecimento e força de vontade, você atinge o teu objetivo. E você tem razão, eu acho que a minha sorte começou quando eu vi o cartaz, né? Que muitos passaram batido e outros nem aí para o cartaz que estava dentro do hospital veterinário Nem cogitaram na a faculdade. possibilidade. Nem cogitaram a possibilidade, né? E assim, uma vez que eu entrei neste meio da ciência, acabei conhecendo muitas pessoas. Tenho um grande amigo, o professor Zé Luiz Rodrigues, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um amigo, uma pessoa que me inspira muito e me ajudou muito no meu crescimento também. Sem, obviamente, dizer do pessoal da Embrapa, porque aí é óbvio, né? É a mesma equipe, mas a Embrapa Senargente tinha pessoas muito importantes, né? Dr. Vasques foi um dos primeiros, depois o Debem, depois o Rodolfo, enfim, pessoas que me ajudaram muito, né? O Debem acabou falecendo no meio desse caminho e foi uma das coisas que depois eu já estava na Embrapa nesse momento e acabei perdendo um pouco, sabe, a empolgação dentro daquele conceito. E foi aí que eu pedi demissão e saí da Embrapa, né? Nesse momento também ninguém acreditava, falei, não é possível, né? Todo mundo quer um emprego público, todo mundo quer trabalhar, né, na pesquisa Estável aqui. estável. O que aconteceu para você sair da Embrapa, né? Nós montamos, né? Eu, Patrícia minha mulher, e mais 4 Também amigos que veterinária. também é veterinária, montamos uma empresa e começamos a prestar serviço, né? No início com congelamento de sêmen, transferência de embriões, porque a fecundação in vitro ainda não era muito palpável para nós. Foi quando nós decidimos, então, investir um pouco mais, né? Juntamos o dinheiro, eu voltei para a França, onde eu fiquei mais 1 mês em treinamento e retornei para o Brasil. Foi aí que nós montamos o laboratório de fecundação in vitro. E a partir daí a gente vem pesquisando, trabalhando. Hoje tem várias teses de mestrado que foram realizadas dentro do nosso laboratório, teses de doutorado. Que legal. Isso em que ano? Essa mudança? Putz, isso aí foi em 2000. Em Nossa, 2000. 25 anos. 25 anos. É o tempo da nossa empresa. Que Em bacana. 2000. 2000 meados de 2000. Então foi um momento muito importante também, uma virada de chave, né? Você quer fazer pesquisa, vai fazer dentro da tua empresa, né? E assim nós fizemos. Hoje nós estamos trabalhando com vesículas extracelulares, né? Desenvolvemos a tecnologia de células-tronco, fizemos outra empresa que a Bioinova, que tem uma sócia que é fantástica, que é a Ilana, que a gente faz inclusive testes in vitro, testes para evitar o uso de cobaias. Então, por exemplo, um colírio, né, que você queira desenvolver, nós prestamos serviço para ver se aquele colírio ele uma ferramenta de uso clínico ou não, né, através de cultivo celular. Sem teste em animais. Sem teste em animais. Né? Então, eu acho que também foi um momento muito importante da nossa vida, onde nós falamos, olha, ok, temos que ter testes em animais, temos, mas vamos reduzir o número de cobaias, né? Vamos fazer o quê? Os testes in vitro antes. Então, é isso que eu digo, a inovação, né, a vontade de querer ver algo a mais, né? Então, nós saímos de uma empresa que só fazia congelamento de sêmen e andrologia, para uma empresa que fazia coleta de embriões, depois foi para fecundação in vitro, e hoje, inclusive, produz insumos e produtos, né? Produtos para animais. Que legal. Esse laboratório deve ser incrível. Ele é muito simples. Já tô aqui pensando. Jura? Ele é muito simples, cara. Eu acho que a grande coisa desse laboratório É quem tá é atrás. quem está atrás dele. Com modéstia à parte, né? Nós somos uma equipe de doutores, uma equipe que se formou, que trabalha muito com tecnologia. Então, acho que o grande valor nosso, ele está nas pessoas, né? E aí eu digo as pessoas todas do laboratório, né? Os veterinários, os administradores,
pessoal do financeiro, porque isso faz o conjunto de uma empresa ser bem-sucedida ou não. Né? Que legal. Agora, você imaginou quando você estava lá na França, assim, um dia pagando para pesquisar em um laboratório? Imaginar que 30 anos depois, talvez mais, você estaria com o seu próprio laboratório. Não, aqui eu vou pesquisar o que eu quiser agora, vou trabalhar com o material que eu quiser, vou chamar a equipe que eu quiser, com uma liberdade de pesquisa muito maior. Que eu acho que é isso talvez que você sentiu na Embrapa, principalmente, né? Porque quando você está no órgão público, você não pode necessariamente pesquisar o que você tem interesse, você tem que pesquisar o que é de interesse coletivo ou de uma iniciativa do próprio governo, com base em algum programa de governo, né? Você tem um mapeamento. Exatamente. No seu laboratório, você pesquisa o que você quiser. Essa tua pergunta foi bacana, porque eu acho assim, que foi o que me tirou da Embrapa, né? Falar que eu não era feliz dentro da Embrapa é mentira, porque senão não devia ficar tanto tempo, né? Então eu era muito feliz e gostava demais de trabalhar na Embrapa com pesquisa. Mas a gente, dentro do serviço público, nós temos que seguir diretrizes. E as diretrizes, naquele momento, não eram as diretrizes que eu gostaria como técnico, né? Porque eu estava querendo desenvolver um pouco além daquilo que estava sendo proposto. Foi aí que eu falei, olha, não faz sentido eu continuar aqui, né? E respondendo a tua pergunta, não, nunca imaginei. A gente não imagina, a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo. Como eu nunca imaginei que nós desenvolveríamos as células-tronco para terapia em animais, né? Isso foi 2004 nós começamos a trabalhar com isso. Na época fomos chamados de charlatões, né? E isso até nos fez amadurecer e perceber o quê? Que toda biotecnologia, quando entra no mercado, primeiro vem a repulsa. Primeira coisa, a rejeição, a dúvida, porque isso não acontece, porque isso não é assim. Depois vem a apaziguação. Depois vem o uso. E depois vem a cópia. A cópia. A validação, ela existe. Né? A cópia por quê? Porque até as pessoas que muitas vezes falam que a tecnologia não vai existir, depois acabam utilizando. E foi assim com a fecundação in vitro. Né? Alguns amigos meus que falavam isso de coração aberto. Olha, foge dessa tecnologia. A fecundação in vitro nunca vai ser uma tecnologia usável, né, no campo. Depois estavam conosco trabalhando em parceria. Né? Pessoas que também falaram para nós, olha, esse negócio de célula-tronco é muito perigoso. Né? E nós fomos provando que não era. Né? Mas eu queria entender um pouco mais da célula-tronco mesmo. Como que é esse processo? Qual que é a principal diferença dela? Bom, vamos lá, vamos falar de uma outra tecnologia, então, né? Esquece a reprodução. Em 2004, quando nós começamos a ter uma estabilidade muito grande dentro do meio de produção e da forma como se fazia a fecundação in vitro, aí veio a mosquinha azul de novo. Putz, é muito pouco que vocês estão fazendo, né? É muito pouco. A gente tem capacidade de capacidade de ir além. E um amigo nosso, Tomás Montello, que era do Comitê Hípico de Animais de Salto do Brasil, propôs para nós fazermos um trabalho com células-tronco. Aí nós falamos, escuta, o que é célula-tronco? A gente nem sabia o que era, né? Tinha uma noção muito pequena. E nós topamos o desafio. Ok, topamos o desafio. E aí começamos a estudar. Então, célula-tronco, em uma forma geral, nós temos uma célula-tronco que é chamada totipotente. É aquela célula que dá origem a todos os tipos de células, que dão origem a todos os tecidos, órgãos e, consequentemente, a função. Ela que é tipo a multiplicadora. A multiplicadora. Então, essa é a totipotente. Isso aí nós temos quando? No embrião ainda jovem, no embrião até a fase de mórulo. Depois da fase de blastocisto, já começa uma diferenciação celular, onde nós temos uma divisão em 3 tipos de célula. Nas células mesodérmicas, endodérmicas e ectodérmicas. Cada uma dá origem a um tipo de tecido. E nós trabalhamos com as células mesodérmicas. Então, a célula mesodérmica ela tem possibilidade de se diferenciar e se transformar em tecido sistema nervoso, por exemplo? Não tem. Então, o que ela vai se modificar? Ela vai simplesmente fazer tecido esquelético, ossos, músculo, tendões. Ela se multiplica em ossos? Ela se diferencia e faz com que haja uma reconstituição do tecido ósseo.
Então, a gente pensando na questão de um cavalo, por exemplo, de alto potencial, se ele sofre uma lesão, essa célula faria a A multiplicação. multiplicação e a reconstituição do tendão, por exemplo. Nossa, que interessante. E isso fez com que vários cavalos voltassem a trabalhar normalmente, né, após lesão. Até porque esses animais são caríssimos, né? E você perder um animal porque ele teve uma lesão. Uma lesão e isso, então, nós começamos a trabalhar e, enfim, isso aí mostrou para nós uma possibilidade enorme com equinos. Mas ao longo do tempo a coisa foi mudando, né? E nós vimos o quê? Que o mercado de pet seria muito importante. Então, Patrícia começou a trabalhar basicamente com pets. E aí foi a primeira divisão da nossa empresa, que até então era só multiplicação animal, virou multiplicação animal, biotecnologia com a parte de célula-tronco e tratamentos. 20 anos depois, claro, foram vários ínteres no caminho, aí, vários, né, pontos de ajustes, vários pontos de a gente perguntar, falar, putz, nós estamos no caminho certo mesmo ou não, né, de indagações, de provas, de pesquisa, de mestrados, doutorados, enfim, muita pesquisa em cima disso. Até que o Ministério da Agricultura falou, olha, a célula-tronco, ok, pode ser um produto, mas não será mais prestação de serviço. Então, nós vamos fazer um dossiê mostrando a eficiência, a eficácia, né, mas, sobretudo, a segurança do uso de células-tronco como terapia celular. E aí, às vezes, o pessoal fala, né, do Ministério da Agricultura. Eu sou fã do Ministério da Agricultura. Eu acho que realmente eles são muito importantes para que o Brasil evolua de uma forma sólida em todas as pesquisas de biotecnologia. Principalmente para haver uma regulamentação, senão qualquer pessoa lança uma pesquisa. É fundamental. A novidade. Exatamente. Então, às vezes a gente escuta, porque vocês sofreram muito com o Ministério? De jeito nenhum. Absolutamente. Né? O Ministério foi fundamental e muito importante para que houvesse esse regulatório da célula-tronco, né? E hoje é um produto veterinário. Tivemos que fazer o CIE, tivemos a pesquisa, tudo certo. Eu acho que é normal e necessário ser feito para que haja uma tecnologia de ponta liberada. E aí nós começamos a fazer esses tratamentos. Bom, agora respondendo um pouco mais à tua pergunta, como a célula-tronco age? Ela tem duas formas de ação. A primeira, que é a reconstituição. Então, como nós trabalhamos com células-tronco mesenquimais, quando eu falo em tecido ósseo, muscular, tendões, cartilagem, nós estamos falando em regeneração. Quando eu falo, por exemplo, numa doença renal crônica, eu estou falando de quê? Eu estou falando de regeneração de néfrons? Não, absolutamente. Por quê? Porque a origem do tecido é outra. Então, a célula-tronco mesenquimal não tem a capacidade de se transformar e regenerar aquele tecido. Mas a célula-tronco, ela funciona como um bioreator. Toda morte celular leva a uma inflamação que leva à liberação de fatores de crescimento, chamados citocinas, muitas vezes. E aquele pool é que vai levando a lesão ainda maior. A célula-tronco, ela é normal dentro do organismo, só que numa quantidade pequena. O que nós fazemos? Nós aumentamos a quantidade de célula para aquele tratamento. Então, a célula-tronco, ela atinge, por exemplo, o rim, como eu estava falando para você, e ela vai regenerar? Não vai regenerar, mas vai diminuir muito a inflamação, melhorando a qualidade do tecido. Melhorando a qualidade do tecido, nós melhoramos o quê? A função do tecido. Melhorando a função do tecido melhora o órgão. Exatamente, recupera esse órgão. Bom, o doente renal crônico, ele vai morrer do quê? De doença renal crônica. Né? Qual o tratamento que nós temos hoje? Hoje é transplante. Né? Mas você tira o animal de um sofrimento e o tutor de um sofrimento. Né? A pessoa que cuida desse animal, toda vez que tiver fazer uma hemodiálise, por exemplo, tem que se deslocar, tem um custo emocional muito grande. Com a célula-tronco você diminui isso, né? E faz com que haja um melhor uso desse tempo do tutor, uma melhor qualidade de vida para esse animal. Né? Com a melhor qualidade de vida, obviamente, você está melhorando a qualidade de vida não do animal, mas da família. Como eu disse para você, a gente fala em uma única saúde. Né? E não é raro nós encontrarmos famílias que são apoiadas por pets, né? Onde a estrutura familiar está muitas vezes em cima de um pet. Então você vê aquele pet sofrer,
é um sofrimento imenso para toda a família. Sim. E isso leva a problemas na saúde da própria família. E quase todas não, mas a gente tem um número muito expressivo de famílias com pets, né? Então, se você avaliar a quantidade de famílias que tem um cavalo, é infinitamente menor, né? Até várias questões, obviamente, mas o pet, ele tá em quase todas as casas. Em quase todas as casas, e quase todos os pets, principalmente os senis, começam a ter problema de articulação, problema de disfunção de algum órgão, né? A célula-tronco veio para quê? Para ajudar esses animais a ter uma qualidade de vida melhor até o dia que ele vai partir, né? Então, isso para nós foi muito gostoso a gente participar disso tudo, né? E agora, essa nossa empresa ela foi adquirida por uma empresa maior, uma farmacêutica. E isso mostrou para nós, assim, chegamos ao final, né? Nós conseguimos tirar uma tecnologia da bancada, da imaginação, fazer ela crescer, mostrar para todo mundo que tem segurança, mostrar que tem eficiência, e aí, pronto, ela está pronta para o mercado. Gerar valor agregado. Valor agregado, né? Então, isso fez com que todos nós ficássemos, inclusive, envaidecidos por uma empresa que é muito grande no país, investir em tecnologia, investir nessa área, realmente nós estamos no caminho correto, né? Legal. E é uma farmacêutica direcionada para pets, então? Para medicina veterinária, não só pets, equinos e pouca coisa de bovinos, né? Mas principalmente pets e equinos. Que legal. Mas agora que a empresa foi vendida, eu imagino que você não pendurou as chuteiras. Todo esse conhecimento assim não vai dizer agora eu vou botar minha cadeirinha na praia. Não, ao contrário, agora que nos deu ânimo para continuar, né? É isso que eu acho que a biotecnologia fez conosco, né? Aí você fala, puxa vida, e aí, Maurício? Bom, vocês ganharam dinheiro? Sim, claro, mas foi para a nossa empresa e agora a nossa empresa está reestruturando para investir ainda mais, comprando equipamentos novos, sabe que a coisa não para por aí, né? Nós queremos continuar e fazer outras tecnologias chegarem no campo, né? E aí você pergunta, Keslin, mas escuta, onde vai parar isso? Né? Isso não para nunca, né? Isso eu imagino, de verdade, com 75 anos, dentro de um laboratório fazendo pesquisa, né? É assim que eu imagino. Eu não imagino uma cadeirinha na praia. Isso não é o meu, não é o meu negócio, não é meu objetivo, né? Então, às vezes o pessoal fala, tá na hora. Não, tá na hora de eu conseguir agora sim, com a idade que a gente tem, com a experiência que a gente tem, de formar pessoas novas, de formar novas tecnologias e fazer a coisa ainda crescer mais, né? Eu acho que eu cheguei no ponto de maturidade, né, onde a nossa equipe como um todo chegou nesse ponto de maturidade. E aí só um comentário, a mesma equipe que começou a empresa até hoje ela está presente. Nossa, 25 anos. 25 anos de sociedade. Que legal. É um casamento. É um casamento, né? Teve uma pessoa só que saiu, um veterinário que saiu, que foi para os Estados Unidos e hoje trabalha com xenotransplante, uma outra tecnologia, enfim. Também está muito bem, né? Também trabalhando com biotecnologia, mas que saiu da empresa, mas todos os outros continuam os mesmos, né? E cada vez a gente agregando mais e colocando mais gente dentro da nossa equipe, pessoas que são melhores que nós, né? Óbvio, porque colocar gente igual não resolve, tem que colocar gente melhor que nós e fazer, e que faça a coisa crescer ainda mais. Que legal. E agora você falou de investimentos, que área que vocês querem seguir? A pesquisa agora vai direcionar para onde? Ketlin, hoje, na parte de reprodução animal, nós estamos muito empenhados num processo de congelamento de embrião, que é o DT. É tornar o embrião, a genética, como se fosse uma inseminação, para uso em animais de corte e animais de leite. Então, para resumir, nós estamos produzindo uma tecnologia, isso já está muito próximo, já tem vários laboratórios também produzindo essa tecnologia, mas nós estamos investindo bastante. A gente quer tornar a tecnologia do embrião com resultados iguais aos de inseminação artificial. Caramba! Porque aí você substitui a tecnologia. Nas melhores fazendas, você não vai colocar um embrião ou um sêmen. Você vai colocar o quê? A genética pronta para leite ou a genética pronta para abate. Em que tipo de animal? Em um animal rústico, um animal qualquer de qualquer região. Vamos voltar lá para o crioulo lagiano, né? O crioulo lagiano parindo um cruzamento que vai ser desmamado e colocado em confinamento, com alta eficiência, né?
vamos para o Porque Nordeste. diferente, por exemplo, da inseminação que você coloca o sêmen, o in vitro você já coloca o embrião O embrião. fecundado. Exatamente, com a genética que você quer, com a genética que seja importante para você. Se é para gado de leite, uma genética adaptada à região de gado de leite. Se é para gado de corte, a genética adaptada à região do gado de corte, onde nós vamos ter um bem-estar do animal nascido, né, com uma boa qualidade de carcaça, que não basta ter quantidade, você tem que ter hoje o quê? Qualidade, você tem que ter um marmoreio, você tem que ter uma cobertura de gordura, você tem que ter uma eficiência alimentar do animal, para ter um custo menor de produção, né? Então, você já vai colocar o quê? A genética pronta para abate. Então, não vai ser difícil no futuro próximo, né? Alguns produtores que fazem confinamento, por exemplo, adquirirem genética específica para o confinamento deles, né? Hoje, por exemplo, tem uma fazenda que a gente assiste que faz isso, que é a Fazenda Esplanada, em Flores de Goiás. José Luiz Gonçalves é uma pessoa visionária e fantástica. Ele, a Ana, a filha, enfim, que utilizaram a tecnologia de embriões para a produção de animais de corte. E esses animais foram abatidos aos 14 meses de idade, com 19 arrobas. Caramba! Então, quanto isso agregou em valor dentro da propriedade e em menor custo? Uma menor eliminação de metano, por exemplo, do confinamento. Foi absurdo. Então, a tecnologia já existe. Ela tem que fazer o quê? Hoje ela tem que se adequar nos valores, nos preços, né, para poder entregar o que se quer. Deixa eu ver se eu fiz as contas certas. Em média, o boi pronto para abate, ele sai com 24 meses. E ele saiu com 19? Não, ele saiu com 14 meses. Com 14? 14. A gente está falando de um ganho de 10 meses. 10 meses a menos na fazenda. Gente, isso é muito... não é uma evolução assim, ganhamos 15%. Não. Não. Você está falando de 10 meses de alimento, de produção, de cuidado, de água, de tudo, né? A menos. Então, eu acho que isso aí está muito próximo de acontecer. Muito próximo. E o que vai, no final das contas, gerar? Nós vamos produzir cada vez mais numa menor área. É por isso que eu digo que o produtor que está num nível sem tecnologia, ele está fadado a inviabilizar a produção dele. Porque os grandes produtores vão diminuir a área, vão conseguir preservar mais, que já é um absurdo que se preserva no Brasil, né? Contrário do que se fala, mas de fato nós conseguiremos produzir numa área muito menor. Então, o agro no Brasil, ninguém mais para, né? Ninguém consegue freá-lo, né? Porque as tecnologias elas estão cada vez mais levando a essa ponta de produtividade, né? E eu fico muito feliz de ouvir você falando isso, porque há alguns anos a gente ouvia muito assim, né? O Brasil só sabe produzir, só que a gente não tem tecnologia. Mas o Brasil é bom nisso, mas a gente não tem investimento em tecnologia, em pesquisa, e recentemente a gente tem visto que tem sim. E tem tecnologia com muita qualidade, né? Com muito resultado. Como essa que você está falando, eu realmente fiquei muito impressionada. Eu acho assim, Kathleen, o Brasil ele tem muito investimento. E aí, às vezes me perguntam, quanto você conseguiu de dinheiro do governo para fazer essas tecnologias todas desenvolverem? 0. Nós nunca pegamos dinheiro do governo. Nem a bolsa de estudo. Você é estagiário quando você chegou na Embrapa. Nem a bolsa de estudos. Então, mais uma vez, a gente consegue mostrar que se alguém quer fazer, consegue fazer, né? Agora, acho muito importante, sim, financiamentos do governo nessa área. Acho fundamental que tenham. Mas é imprescindível. Puxa vida, o Brasil tem tantos problemas, né? Tem tantos problemas. Eu acho que se a gente direcionar esse dinheiro de uma forma consciente, eu não tenho dúvida que nós vamos produzir muito mais para o país do que da forma que muitas vezes é realizada hoje. Com certeza. E principalmente, a gente recebeu o seu Edmar Braz, né? Que é uma pessoa fantástica. Tem um confinamento, inclusive, falou muito sobre isso, né? E ele falou justamente desses desafios que ele está sempre calculando. A margem de lucro, ela vai depender do momento que ele comprou o bezerro, do momento que ele colocou na engorda, da alimentação que ele deu. E é esse detalhe que faz o produtor sobreviver. Eu acho assim, o Edmar é fantástico, né? O trabalho dele ali um pouquinho para frente de Lusiânia, eu conheço. Eles têm um confinamento fantástico. E o que eu acho bonito dentro da história deles?
Eles fazem de ponta a ponta. Eles produzem a soja, eles produzem o milho, eles produzem a ração, produzem o boi, fazem o boi ganhar peso e vendem a arroba. Ou seja, eles agregam, eles colocam a fazenda deles como se fosse um prédio, né? Então, dentro da mesma área, agregando, até chegar ao máximo de produtividade dentro da propriedade. Agora, você imagina o Edmar, por exemplo, fazendo as vacas dele, Nelore, parir um 3/4 com qualquer tipo, um tricross, vamos falar assim, com raças zebuínas ou até taurinas, né? Independe. Mas com uma alta qualidade de carcaça, né? Com uma condição melhor, com menor tempo para abate, né? Então, ainda mais a lucratividade dele aumenta. Ainda mais ele vai na mesma área, com o mesmo custo, né? Aumentando a produtividade, você diminui a sua área. Você acaba diluindo o custo, né? Que é o Dilui o custo. Porque você produzir 100 animais, você engordar 100 animais e você engordar 1000, né? Você tem um trabalho ali, devido às suas proporções, muito semelhante, porque você vai ter que comprar o bezerro com qualidade, você vai ter que pensar na alimentação dele, produzir. Então, quando você coloca isso numa escala de volume, é aí que está o lucro, né? Exatamente. Quando a gente coloca a pecuária hoje, ela só dá dinheiro se você tiver um custo de produção baixo, né? Por fim, a biotecnologia ela vai baixar esse custo de produção. Então, cada dia mais. E várias outras tecnologias. Você me perguntou de uma que a gente está mirando hoje, né? Mas a gente pensa em fazer CRISPR também. A gente pensa em fazer um melhoramento que muitas vezes o pessoal confunde CRISPR com transgênico. Não são. São coisas totalmente diferentes, né? O CRISPR é um melhoramento genético realizado in vitro. Transgênico é outra conversa, né? Então, inclusive, a legislação no Brasil ela tem que se atentar a isso e mudar isso, né? Porque eu acredito, até pouco tempo atrás, não sei hoje, mas se considerava CRISPR, que é uma tecnologia fantástica, como um animal transgênico, e não é, né? É um animal que faz um melhoramento in vitro. Ao invés de você ficar cruzando 3, 4, 5 anos procurando aquela característica, na primeira geração você já consegue fazer as características que você deseja. Que bacana. Isso que você falou da legislação é importante, porque no ano passado o Congresso aprovou a legislação que define a lei de biotecnologia, o que já foi um grande avanço, né? Que a gente tinha aí desde biofertilizantes sendo comparados a agrotóxicos, por exemplo, né? E aí a gente até recebeu o presidente aqui da Associação de Bioinovação e ele falou muito da construção desse texto e da importância dos pormenores, que talvez, né? Esteja faltando justamente essa divisão mesmo. Mas tem muita gente competente, Kesmin. Eu acho que isso aí é questão de tempo, né? De questão de compreensão. Quando a gente fala em sistema político, a gente tem que primeiro fazer o quê? Fazer com que os políticos compreendam as tecnologias. E muitas vezes eles não dão tempo para isso, né? Mas eles têm que compreender a tecnologia e ver o risco e o benefício de cada tecnologia, para poder ponderar o que é bom e o que é ruim para o nosso país, né? Toda tecnologia, aliás, tudo que você faz tem um lado bom e um lado ruim, não é isso? Toda semente que você planta vai nascer fruto da semente plantada. Então, é óbvio, se você utilizar uma tecnologia boa, você terá bons frutos. Se você utilizar uma tecnologia ruim, você não terá bons frutos. E eu acho que o sistema político, ele tem que identificar isso. Como é que ele vai conseguir identificar isso? Com conhecimento, com estudo e com interpelações e com perguntas para pessoas especializadas no assunto, né? Pessoas que possam fazer com que eles entendam de fato o que é a tecnologia e não simplesmente pegar uma bandeira, né, que muitas vezes é partidária, muitas vezes é contra o agro, nada técnica para poder acabar com o agro, né? E até porque assim, a gente acompanha o processo legislativo, né, dentro do Congresso. Você para analisar a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Aí você olha o perfil dos parlamentares que estão lá naquela comissão. É óbvio que a maioria deles não sabe se soja dá em árvore ou dá num pé, sabe? E aí eles estão legislando justamente por questões tão técnicas como essa que a gente está falando,
e que às vezes o projeto ele não tem um tempo de maturação, ele não convida uma equipe técnica para fazer uma análise técnica e explicar de fato, porque o ambiente político chega primeiro. Chega primeiro. E aí nós não vamos ter evolução, né? Quando a política se mexe com a produção ou vice-versa, a coisa não funciona bem, né? E assim a gente tem visto, o Brasil anda meio de ponta cabeça, né, nos últimos anos. Desafiador. Desafiador, Então eu acho que, mas isso passa, né, tudo passa, né. Às vezes o pessoal fala, mas o Brasil, na minha época de criança, vamos voltar lá para trás com 14 anos, eu escutava meu pai falar, o Brasil é o país do futuro, meu filho, vamos ter que trabalhar, produzir, né, porque o Brasil é o país do futuro. Eu continuo falando o Brasil é o país do futuro, talvez eu fale para os meus netos. Mas quem sabe os meus netos vão ver o Brasil do futuro de fato, né? Só que a gente tem que plantar hoje, né? E temos que ir acabando com a erva daninha, porque senão não cresce um fruto bom, né? Como é que acaba com a erva daninha? É simples, conceitos, entendimentos, pesquisa. Isso tudo leva a uma conscientização grande da massa política e da própria população, mostrando que são tecnologias que são totalmente viáveis. Né? O embasamento técnico que derruba a narrativa. Exatamente. Contra fatos não há argumentos. Então você, mais do que eu, né, com certeza sabe disso. Por isso que você trabalha com a pesquisa, porque a pesquisa é um fato. É um fato, né? A pesquisa é um fato e é óbvio, tem coisas que a gente não explica na pesquisa, né? Não consegue. Porque aí é uma questão de crença, né? Eu sou bem religioso também, acredito muito em Deus. E tem coisas que não são compreensíveis, né? Às vezes o pessoal gosta de misturar, inclusive isso, né? Pesquisa com religião, e não existe mistura, né? Você faz ciência para aumentar a produtividade, para aumentar o bem-estar, para que a gente tenha um maior conforto, né? Na família, nos filhos, na população de forma geral, para que a gente evite pessoas que não têm um alimento, né? É para isso que se tem pesquisa no agronegócio. Então, não se deve misturar com religião, né? E existem algumas respostas que só Deus pode nos dar, né? Então, tá tudo certo também. Então, a gente pesquisa em cima de coisas concretas. Então, as respostas, as narrativas concretas, né? E muitas vezes o que a gente tem de resposta derruba a narrativa. E a narrativa é mais importante politicamente e começam a desdizer tudo que a ciência diz. Exatamente. Então isso é complicado, né? Até porque a gente falou tanto de sorte, né? Eu acho que a ciência, ela não explica a sorte, mas Deus, a gente sabe que... A gente sabe que explica. Explica. Eu tenho certeza disso. A sorte, ela só vem de um lugar, realmente. Vai ser difícil ela vir da ciência. Eu tenho certeza disso, né? Deus comanda muito do nosso, né? Do nosso... Por que eu vim parar em Brasília, né? Por que eu vi, né, um cartaz que estava escondido dentro do hospital, né? Porque eu tinha uma missão para ser cumprida. E eu estou nesse cumprimento da missão que foi me dada. Seguindo esse caminho. E é muito curioso ver um cientista, um pesquisador falando de Deus com tanta convicção. Eu fico muito feliz, sabia? Mas tem, né? Eu acho que isso não existe, né, Kathleen? Existem as máximas, né, de falar que todo cientista não acredita. É mentira. O cientista acredita em Deus, sim. E tem coisas que são inexplicáveis. Mas se você fizer isso, fizer aquilo, aí você já está forçando tanto a barra que já não precisa mais nem de ciência nem de nada. Então é o seu pensamento, é a sua ideologia que faz você acreditar nisso. Tá tudo certo, né? Ainda vivemos num país democrático onde todos podem falar o que quer, né? Nem todos, né? Todos. Temos algumas situações pontuais, que não são mais tão pontuais, né? A gente está vendo... A cada dia. É verdade, né? Isso é muito ruim, né? Isso traz uma insegurança muito grande para o nosso país, para as próprias empresas, né? Eu tenho certeza que muitas empresas que fomentam o agronegócio, a pesquisa, hoje já não investem mais no Brasil, né? Por quê? Porque não sabe o que vai acontecer, né? Tem insegurança. Isso é péssimo, né? O Brasil, ele tem condições de ser o melhor, né? Deixa a gente fazer, né? Não se metam muito no assunto. Deixa quem entende do assunto fazer a coisa acontecer. É aquela máxima, né? O agro, ele é tão autossustentável que se o governo só não atrapalhar, ele já cresce muito. O problema é que ele todo dia é um desafio novo, né? Uma briga nova,
Isso que você falou do dinheiro, a gente viu recentemente o furo no Banco do Brasil, um prejuízo histórico, que é o Banco do Fomento do Agro, que por muitos anos, né, por ser também um banco público, de iniciativa de financiamento, com juros baixíssimos, com anos de carência, com incentivo para o produtor. E hoje que a gente está vendo juro alto, dificuldade, inadimplência alta, dificuldade de acesso ao crédito, como é que você vai investir? Ninguém quer investir mais, né? Prefere, eu produzo menos, mas também não tenho tanto gasto. E aí a conta fecha também, né? Mas aí nós estamos sendo muito egoístas, né? Vamos pensar assim, se a gente pode fazer o bem ao outro, por que não? Né? E esse fazer o bem, o agro tem feito enormemente, né? Com certeza. Às vezes me perguntam, mas você não é a favor do Movimento Sem Terra? Não, eu sou completamente contra, né? Para mim, o movimento do MST é um grupo terrorista. Para mim é claro isso. Haja vista que, por exemplo, eles invadem fazendas da Embrapa. Quem é que quer uma tecnologia invadindo campos de pesquisa? A gente vê algumas fazendas botando fogo na sede, derrubando, matando vacas importantes que poderiam aumentar a produção genética do Brasil e aumentar a produção de carne no Brasil. Sem falar no terrorismo, né? Sem falar no terrorismo. Eles geram nas pessoas, porque eles estão respaldados por uma proteção que às vezes o fazendeiro, a família que está lá cultivando, não tem. Não tem. Não, esse não tem com certeza. Mas assim, são problemas políticos que eu acho que ao longo do tempo nós vamos resolvendo. Isso é questão de maturidade, né? O Brasil ele vai ser maturo o suficiente daqui talvez 10 anos para poder entender isso. E quem sabe esses movimentos também param de ser tão, de fato, políticos e comecem a ser mais úteis para a sociedade, né? Com certeza. Porque, terra no Brasil existe, hein? É muita terra, não é pouco. Não precisa invadir nenhuma fazenda. Se você quiser trabalhar, você tem condições de trabalhar em diferentes regiões do país, né? Se você pegar, eu conheço muito o norte do país, né? Já trabalhei muito no norte do país. Há 20 anos atrás, era outra realidade. Hoje, assim, a produtividade nas regiões, a forma, o escoamento está sendo muito bom. Então, tudo isso leva ao crescimento da região. Nós temos aí várias formas de trabalhar, né? Vem alguns dizendo, mas você também tem que ver que a pessoa não pode sair da região dela. Tudo bem, você tem como trabalhar com o agro dentro da sua região. Não necessariamente obrigando alguém a parar de produzir para que você dê esse sustento. Mas isso é muito interessante também. Você falou assim, a pessoa não pode sair da região dela. Você saiu do Mato Grosso, foi para o Paraná, Santa Catarina, região norte, veio parar em Brasília, foi estudar na França. Se você tivesse ficado lá na propriedade de seu pai, você teria alcançado, né? Olha, Kézia, eu posso te dizer que eu não teria sido nada, né? Talvez alguma pessoa normal, né? Por quê? E isso é muito sério. Nós somos reflexos das 5 pessoas que nos cercam, né? Isso parece antiquado, mas não é, né? Se você se cerca de pessoas que não querem a produção, você será o 6º a não querer a produção. Se você se cerca de 5 pessoas que querem produtividade, que querem o crescimento, você será a 6ª a querer isso também. Então, quando eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 16 para 17 anos. Eu falei para meu pai, olha, muito obrigado, agora daqui para frente eu não volto mais, né? E, obviamente, a gente sempre voltava por laços familiares, né? Mas nunca com o objetivo de morar, de trabalhar, de nada disso. Por quê? Porque eu sei que o meu caminho já tinha sido trilhado por outra via, né? Então, e querer também é muito, né? Hoje, se você for pegar os grandes desbravadores do norte do país, são gaúchos, né? Quem foi o bandeirante no Brasil? O bandeirante do Brasil é o gaúcho. Em todo lugar que você vai, olha o Mato Grosso. Luiz Eduardo Magalhães, você anda lá, é só Rio Verde, que é uma região muito desenvolvida também. Sinop, no Mato Grosso, né? A gente tem andado bastante assim, até semana passada eu conversava com a Samira, que é a minha sócia, justamente sobre isso. O quanto é comum a gente encontrar, não só gaúchos, sulistas de modo geral, né? Paraná, Santa Catarina, mas muito mais gaúchos, subiram e foram explorando outras terras já com essa ideia visionária, né? É isso aí, eu concordo contigo. Eu acho que a pessoa que quer crescer, ela não fica acomodada esperando
o pão cair na boca, né? Ela vai atrás, ela tem que ganhar o pão dela. Então, enfim, mas isso São lições que eu acho importante a gente partilhar, as pessoas precisam ouvir. eu acho, mas assim, é difícil muitas vezes você até falar isso, né? Na pós-graduação onde eu dou aula, às vezes eu dou uma chacoalhada dessa, o pessoal me acha muito radical, né? Eu falo, exigente, duro, né? Não é, eu acho que a pessoa que quer crescer, ela tem que se sentir incomodada onde ela está. Se ela não se sentir incomodada, ela nunca vai fazer o crescimento, né? Ela vai ficar acomodada. Acomodada, exatamente. Agora eu tenho uma pergunta. Como anda o francês? Ele faz bem. A gente... É engraçado, né? Quando eu cheguei na França, vamos dizer assim, a minha preparação foi para ir para o Canadá ou para os Estados Unidos. E, por último, acabou virando também, por alguns motivos, e eu acredito em Deus muito, né? E me levou para a França. Estava tudo certo para ir para outro laboratório e eu acabei caindo de paraquedas na França. Mas eu fiz grandes amigos, até hoje. Eu tenho grandes amigos lá, grandes amigos, né? Até esse final de semana eu conversei com a Claire. A Claire é uma veterinária muito conhecida, inclusive no Brasil. Que legal. Né? Porque ela trabalhou hoje no Instituto Pasteur, mas ela foi chefe dos veterinários na parte de sanidade e reprodução da França. E ela fez um acorde, né, e uma música, e ela mandou para eu ver, eu achei muito bonitinho. Então a gente até hoje conversa com eles, ainda tem um bom elo, né? E óbvio que quando eu tenho alguma dúvida, eu não tenho medo e passo a mão no telefone, né? E a minha cara de pau, ela serve para isso também. Me ajuda aqui que eu estou precisando de uma orientação sua. E principalmente a humildade, né? De admitir que não, eu pesquisei tudo isso, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa bagagem, mas se precisar eu vou ter a humildade suficiente de ligar para uma pessoa que eu entendo que saiba mais que eu. Isso até no Brasil, né? Tem alguns professores que eu considero que são as pessoas chaves no país, né? Todo mês eu converso com um, né? Por quê? Porque isso é importante, né? Você estar ao par do que está acontecendo, ser confrontado muitas vezes do que você pensa para poder fazer um juízo melhor do que você está desenvolvendo, né? De repente, o que eu penso não é o juízo correto. Escuta, eu estou no caminho certo ou não? O que você acha? E até porque eu imagino que essas pessoas também são pesquisadoras. Então, sim. Elas também estão descobrindo outras coisas, né? Estão descobrindo outras coisas e nos alertam, né? Olha, Maurício, talvez eu não fosse por esse caminho, eu iria para esse caminho, né? Talvez seja melhor. E assim a gente vai moldando também o nosso crescimento, né, Catherine? Então eu falei para você de uma tecnologia, mas são várias outras que a gente vai querer desenvolver dentro da nossa empresa, né? Inclusive CRISPR. Nós vamos chegar a estar fazendo CRISPR. Que legal. Né? Daqui talvez 10 anos. Ainda é muito prematuro a gente falar nisso, né? Mas eu não imagino também não fazer isso. Nós não produzirmos um animal que seja eficiente. E aí nós vamos vender genética. Bacana. Nós vamos chegar nesse ponto. E esse é sempre o objetivo, você prospectar para os próximos anos, independente de economia, independente de momento, né? Político, é você ter essa visão a longo prazo. É isso que move, né? É isso que nos move, na verdade. A nossa equipe toda, ela faz hoje, mas pensando daqui a 10 anos. Então a gente mira o final da escada e vai degrau a degrau. Né? Isso é o mais importante, é você saber qual o tamanho do teu passo para você subir um degrau, se consolidar, sobe outro degrau, consolida, sobe o outro. E é óbvio que a gente mira lá em cima. E é engraçado, quando você mira, você fala, lá é o final. Quando você chega lá, você fala, aqui não é o final, a escada continua. Parece que você está no início de novo, né? No primeiro degrau de novo, porque aí você começa a visualizar o que tem em cima desse muro. Aí você vê que não, dá para ir... Dá um pouquinho mais, né? Quando a gente começou essa parte que eu falei para você de óleos essenciais, nós imaginávamos uma eficiência maior na parte de inseminação artificial. Hoje nós vimos que o quê? Que não. Que esses óleos essenciais e que isso faz com que a produção de embriões também seja maior e a qualidade dos embriões seja maior. Então, isso vem fechando, obviamente, com a nutrição, com o bem-estar, com tecnologias. É o combo dessas biotecnologias que fazem, né, uma produtividade maior. Que legal. Ô Maurício, quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho, onde que encontra você, a empresa, vai deixar o arroba do Instagram também? A nossa empresa chama-se Biotecnologia em Reprodução Animal. É Bioreprodução Animal, Instagram, Bioreprodução Animal, e o meu Maurício _Peicher.
né? Legal. Maurício Se quiser Teixeira. figurinhas lá, pode mandar Pode. mensagem. Pode sim, manda mensagem. Eu tenho o maior prazer sempre em responder todo mundo. Que legal, que bacana. Maurício, obrigada. Foi, assim, eu entendo praticamente nada, entendia praticamente nada de reprodução genética. Agora eu consegui clarear os pontos, né? Obrigada pela aula, eu acho que foi fundamental te ouvir e principalmente acompanhar essa trajetória. Obrigada mesmo por ter dividido essa experiência com a gente. Obrigado a você, Catherine. Eu acho que o trabalho que vocês fazem realmente de fomentação, de compreensão, né, do que acontece no agronegócio, ele é muito bacana. Vocês estão de parabéns também. E eu que me sinto honrado de estar aqui com o teu lado, viu? Muito obrigado. Sim, né? Foi um prazer. Eu sou muito curiosa, né? Eu gosto desses assuntos assim que eu ainda não conheço tanto. Eu acho que foi fantástico, assim. Você está super convidado para retornar já, para trazer outras tecnologias, talvez o CRISP, né? Antes, ou outras tecnologias que vocês estejam desenvolvendo, para poder dividir justamente. Esse é o nosso propósito aqui, abrir o microfone e trazer conhecimento para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Catherine. Obrigado por nos receber, né? E estou à disposição sempre que você quiser. Legal, muito obrigada, então. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast no AgroPod. Eu espero você na próxima segunda-feira, às 19 horas. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.